Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Vem aí a 19ª edição do Prêmio Mega Profissionais. O prêmio mais esperado do ano, uma festa impecável, rigorosamente black tie. Uma festa, inclusive, que tem convidados de todo o país e também de pessoas fora do país. Artistas, shows, é uma festa realmente muito aguardada que acontece aqui em Goiânia. Só que o Prêmio Mega Profissionais vai além da festa. É uma certificação pública de qualidade. Você que quer participar do Prêmio Mega Profissionais como empresa ou profissional liberal, pode acessar o nosso site agora e fazer a sua pré-inscrição. Após esse momento, o que a Rede Mega de Comunicação vai fazer? Vai fazer a avaliação das empresas que estão concorrendo, segundo os critérios que nós temos de atestação de qualidade hoje no Brasil. Passado por esse processo, se a empresa ou profissional liberal conseguir atingir todas as marcas necessárias dentro do Prêmio Mega Profissionais, receberá a estatueta e terá o prazer de comparecer a essa grande festa, uma festa luxuosa, 19ª edição do Prêmio Mega Profissionais. Também hoje aqui no programa Mega Profissionais vamos ter o nosso quadro Espaço Pet. Aliás, hoje um tema bastante complexo, bastante polêmico, mas necessário: eutanásia. Estamos no Outubro Rosa e na campanha, de prevenção do câncer de mama. O programa vai trazer hoje, a partir de hoje, uma série que será composta de 2 entrevistas com o oncologista e cirurgião Dr. Vinícius Maciel, falando da prevenção e tratamento do câncer de mama. Hoje também vamos falar dos cuidados com o seu cabelo, como manter o seu cabelo saudável, a saúde dos seus cabelos, com a tricologista Sandra Assis Maia e muitas outras atrações. Se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela 2ª vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta com o programa e estamos no mês de outubro. Atenção, mulheres, atenção, por quê?
mês de outubro é muito conhecido como o mês de Outubro Rosa ou Outubro Rosa. O que é esse Outubro Rosa? É uma campanha de prevenção do câncer de mama. E a partir de agora, aqui no programa Mega Profissionais, vamos apresentar uma série com 2 programas tratando sobre esse assunto. O nosso colaborador, o médico convidado para conversar sobre esse tema aqui no programa hoje é o Dr. Vinícius Maciel. Ele que é oncologista, especialista nessa área, cirurgião oncológico. Dr. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. E agora vamos falar de um assunto muito sério, né? Que é o câncer de mama e a prevenção do câncer de mama. Por mais que nós falamos sobre esse assunto, mesmo a mídia tendo uma abordagem muito ampla sobre esse assunto, ainda gera muitas dúvidas, ainda nós temos muitas mulheres desinformadas sobre assuntos que seriam comumente ali abordados, né? Vamos começar nominando, né, especificando. O que é o câncer de mama, doutor? Câncer de mama é uma neoplasia maligna muito frequente nas mulheres, é a mais frequente. Acometeu ano passado 58 mil mulheres no Brasil, segundo dados do Instituto do Câncer. Então, e que devido à falta de informação e prevenção adequada, infelizmente acaba levando muitos casos a desfechos desfavoráveis. Né? Sim, sim. O câncer de mama, ele é muito ligado à questão da idade da mulher, doutor. Isso tem uma ligação direta? Total ligação. É um dos principais fatores de risco. A mulher, à medida que ela envelhece e se submete à ação do estrogênio, o hormônio feminino, ela tem uma tendência maior a desenvolver o câncer de mama, principalmente depois dos 50 anos de idade. Bom, nós já sabemos que a prevenção básica passa pelo exame do toque, né? Sim. Que a mulher fazia aquele autoexame, doutor. Mas ainda existem muitas dúvidas, né? Que a mulher vai para frente do espelho, pelo menos que a gente já está acostumado a acompanhar pela mídia, né? Ela vai para frente do espelho, levanta um braço e vai fazendo toque na mama. Sim. É mais ou menos isso. Vai fazendo toque. Assim, uma coisa importante, o autoexame deve ser feito a partir dos 20 anos de idade ou a partir do início do uso de pílula anticoncepcional. Nossa, mesmo? Exatamente. Tão cedo assim? Sim, sim. Porque apesar de raro, os cânceres nas mulheres jovens são muito mais agressivos. É mesmo? Sim. Mas assim, a mulher hoje ela está iniciando uma vida sexual cada vez mais cedo, né? Sim. Infelizmente. Mas é uma realidade, nós não podemos fugir disso. Uma garota, por exemplo, que está com 16 anos, iniciou o uso de pílulas anticoncepcionais. Ela tem que fazer esse autoexame. Tem que fazer esse autoexame uma vez por mês, 6 a 7 dias depois da menstruação, preferencialmente. Ela vai até o espelho, vai palpar a mama toda. Muito importante fazer a expressão do mamilo, apertar o mamilo para ver se sai alguma secreção, examinar a axila. A axila também. Parte fundamental. Aí se sentiu algum carocinho, alguma coisa diferente do comum, vai no médico. Vai no médico, ginecologista, mastologista ou o oncologista. O oncologista, para tirar essa As dúvida, dúvidas, né? Existem alguns tipos de câncer, doutor, de câncer de mama? Existe. O importante é que a gente trabalha em cima do que é mais comum. O adenocarcinoma, que é o câncer mais comum da mama, ele acomete 95% das mulheres. Então a gente tem que trabalhar de maneira estatística e de maneira epidemiológica em cima do mais frequente. Mas existem tumores mais raros, como por exemplo um que a gente já conversou aqui, que é o sarcoma de mama. Então existem outros tipos, mas assim, tudo é em cima desse tipo específico que a gente conversa. Certo. Bom, a causa específica do câncer a gente não tem. Não é isso? Geralmente é uma questão genética, né? E inclusive, atenção, mulheres, né? Quando a gente fala, olha, a questão genética, geralmente é quem tem, seja uma... Como é que eu vou mensurar aqui, doutor? A questão de mães, né, que já tiveram, tias não, que já parentes distantes, é isso? O primeiro grau que a gente fala é mãe, irmã ou filha. Mãe, irmã ou filha tem um peso muito maior na hereditariedade e no risco de câncer. Se a tia teve, ela não precisa se preocupar. Já entra no segundo grau, ela tem um peso menor pela metade do que é o parentesco de primeiro grau. Mas existe sim um peso no que diz respeito à hereditariedade, o parente de segundo grau. É mesmo? Sim, gente, sem dúvida. Eu realmente, essa precaução, gente, e essa informação é muito necessária com relação às mulheres, né? Agora, sempre a gente fala, câncer de mama está ligado às mulheres diretamente. Pode acontecer em homens também? Pode acontecer, em torno de 1 a 2% dos casos. É muito agressivo no homem. E quando acomete um homem da família, a mulher também tem uma chance maior.
de desenvolver o câncer Desenvolver o geneticamente adquirido, que na verdade são 10% dos casos. De todos os cânceres de mama é o que tem a ligação hereditária de transmissão genética. Certo. Mas como é que é a prevenção do homem? É o mesmo exame que ele tem que fazer? Invariavelmente ele não vai fazer o autoexame. E o que vai acontecer é que ao esbarrar com a ajuda da parceira, ele vai sentir uma nodulação desconfortável. Muitas vezes no homem isso pode ser confundido com ginecomastia, mas ele procurando o médico, a gente vai proceder os exames de diagnóstico para tratá-lo. Para tratar. Mas aí dá também Uma nodulação. O tumor, um carocinho? Caroço. Um caroço. Aparece no homem também. Esse caroço, doutor, ele é interno ou ele pode ser externo também? Ele, quando é externo, denota uma doença agressiva. Na fase inicial, que é o que interessa para a gente estar fazendo o diagnóstico, tratando precocemente, na fase inicial são nodulações abaixo da pele, na frente da musculatura. Certo, mas aí dá para identificar... Dá para palpar tranquilamente. Os nódulos são palpáveis a partir de 1 centímetro de diâmetro, você consegue palpar. Certo. Bom, esses são dados muito importantes, inclusive para quê? Para a gente não esperar que a doença evolua. Quando a doença evolui, o tratamento realmente ele se torna um pouco mais agressivo, às vezes com menos eficácia, né? Principalmente isso, doutor. E eu vejo muitas vezes as mulheres falando, e já ouvi isso, inclusive de pessoas muito bem informadas, né? Eu não faço não, porque eu tenho medo de descobrir alguma coisa. Nossa, né? Ou se eu descobrir alguma coisa, pode vir a evoluir, né? Outro detalhe também, só pegando o gancho para essa questão de evolução. Se uma mulher, ela detecta um nódulo, ela vai no ginecologista, ou no mastologista, ou mesmo no oncologista, né? E detecta que ali não é um câncer, não é alguma coisa agressiva, não é alguma coisa maligna. Ela pode conviver com esse tumor? Esse tumor pode evoluir para câncer de mama? Sim, é muito importante essa pergunta, que é o mais frequente, na verdade, são os nódulos benignos de mama. É muito frequente na faixa da mulher produtiva, fértil, que produz o hormônio feminino, que está relacionado a esse tumor benigno que chama fibroadenoma. E a gente tem critério radiológico, a gente chama de mamografia e ultrassom, para detectar se esse nódulo realmente está caindo para a característica de um pré-câncer ou um câncer inicial, ou se é de fato apenas um nódulo benigno. Alguns casos em que existe alguma dúvida entre uma ou outra faixa, a gente parte para biópsia. Para biópsia. Sim. Tá. Mas quando é benigno, ela precisa... Então, quando é benigno, a depender do tamanho, se está crescendo progressivamente, se dá sintoma para a mulher, se ela sente dor e desconforto, mesmo sendo benigno, eu estou respaldado a retirá-lo. Ok. Eu acredito também que seja melhor, né? Sim, porque ela fica ali com aquele incômodo, né? Atenção, vocês mulheres, fica com aquele incômodo, com aquela coisa na cabeça, não consegue às vezes nem trabalhar Tem direito, mulher que entra em depressão por causa de um nódulo que ela convive e sente diariamente na hora de tomar banho e dormir. Doutor, essa questão do sentir, o câncer de mama, ele causa dor? Quando a pessoa encosta ali, causa dor, aquele nódulo? É como eu sempre repito, dor na oncologia, infelizmente, não é um sinal de alerta precoce, como é a febre, por exemplo, para outros casos da medicina. Quando a gente sente dor, infelizmente, na maioria das vezes o câncer já está denotando uma agressividade, um avançar. Então não tem sintomas? Tem a palpação do nódulo. Agora, sintoma mesmo não tem, igual febre, infecção, porque na verdade o câncer é uma infecção. É isso, sim, pode-se dizer um parasita do sistema imunológico que passa aquém da capacidade nossa de combatê-lo. Certo. Mas aí não apresenta nada, nenhuma mudança no comportamento da pessoa, na saúde da pessoa? Não. Na maioria das vezes ele está crescendo de maneira insidiosa, lenta, até se demonstrar de uma maneira mais agressiva no final. Isso é muito sério, né? Por quê? Porque nós não sentimos dor. E, infelizmente, quando nós nos sentimos desconfortáveis com alguma situação, principalmente na saúde, né? Quando nós nos sentimos desconfortáveis na saúde, o que a gente vai ver? Não, tem alguma coisa errada, tem algum sintoma errado, eu vou precisar procurar um médico, né? Mas como essas doenças geralmente são silenciosas, o que significa silenciosas? É que a gente não sente dor, né? Então a gente acaba postergando a procura no médico, né? Ou às vezes priorizando situações onde nós colocamos como trabalho, né? Por exemplo, né? Nós vamos priorizar o trabalho em detrimento da saúde, o que jamais deve ocorrer, né, de doutor? maneira alguma. Bom, estamos no Outubro Rosa, que é outubro que é a campanha que nos motivamos a falar mais sobre o câncer de mama, mas essa preocupação tem que ser
consideravelmente pesquisada, intensificada pelas mulheres e também pelos homens. Não quer dizer que a incidência do câncer de mama entre os homens seja menor, que ela deve ser desprezada ou ignorada. Senão vamos cair na mesma situação, né, doutor? Ah, não, isso não vai acontecer comigo nunca vou fazer esse exame. A glândula existe no homem, portanto, ela pode ser acometida também. A glândula mamária Sim, existe no homem. Existe no homem. Só não se desenvolve assim como na mulher, porque o homem tem a testosterona e não o estrógeno da mulher. Só para a gente concluir rapidamente, não quer dizer também que só o homem que tem aquela mama avançada ou aquele problema da ginecomastia. Ginecomastia. Que é a mama aumentada de volume no homem. Tá, e geralmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eles ter uma ginecomastia aumentar o risco de câncer? Isso. Não comprovado cientificamente, mas pela lógica, você tendo uma mama maior para sentir algo que você não está procurando, que é no caso do homem, não é muito vantajoso. Atrapalha ter uma mama maior nessa hora de fazer uma palpação de um nódulo precoce. Ah, ok. Bom, sim. Tudo nós temos o lado bom e o lado ruim, sim. E sempre a preocupação com a saúde em primeiro lugar. Conversei aqui com o Dr. Vinícius, nós falamos sobre câncer de mama e no próximo programa quero convidá-lo para voltar novamente para darmos sequência nesse assunto, ok? Um prazer. Dr. Vinícius aqui no programa Mega Profissionais. E daqui a pouquinho nós vamos falar também da saúde capilar. Muitas vezes nós nos preocupamos em fazer vários exames e esquecemos de cuidar dos nossos cabelos. Não é porque nós temos muito cabelo hoje que poderemos ter amanhã. Atenção para esse assunto. Daqui a pouco eu vou conversar aqui com a Sandra Assis, tricologista. Se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta e agora vamos falar da saúde dos cabelos. Muita gente se preocupa, inclusive, em frequentar os médicos e buscar ali exames preventivos sobre diversos pontos da sua área de saúde, né? Mas muito pouca gente esquece da prevenção com relação aos cabelos, à saúde dos cabelos, né? Muita gente também, claro, tem os cabelos lindos, bonitos, as mulheres, né? E os homens também. Então, o que eles já imaginam? Não, eu estou com os cabelos muito bons, eu não tenho que me preocupar com a saúde dos meus cabelos por enquanto, né? Inclusive, essa era a minha forma de visão também, porque eu nunca tive problema com os cabelos por causa da minha genética, né? Até eu passar por aquele procedimento de cirurgia em abril, quando eu tive realmente ali algumas cirurgias que eu fiz quase que simultâneas ali, né? Com intervalo pequeno de tempo, e tive um estresse. E começou a cair os meus cabelos, né? Aí eu fiquei preocupado. Eu falei, Sandra Assis Maia, me ajude aqui, por favor. Você que é tricologista, o que está acontecendo com meus cabelos? Eu nunca tive problema com cabelo, está caindo os meus cabelos, né? E aí que ela conversou comigo e, aliás, a convidei para estar aqui conosco no programa Mega Profissionais mais uma vez. Seja bem-vinda, Sandra. Essa história é verdadeira, não é isso, Sandra? Você, inclusive, acompanhou essa história minha, né? Isso. Eu tive realmente aquela questão da cirurgia, né? Que eu passei, aliás, por quase 4 cirurgias em intervalo de 30 dias, né? Que foi a reversão, que é a cirurgia que eu fiz para emagrecer.
E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que meu cabelo estava caindo acima do normal, né? Até eu comentei com você, Sandra, eu tô achando que eu tô perdendo o cabelo, né? Por que isso aconteceu? Houve um estresse pós-operatório, né? Então você passou por procedimentos cirúrgicos e também existe toda a reação do metabolismo que gera, essa alteração gera um eflúvio telógeno pós-operatório. Isso foi o que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu. Né? Agora você realçou que só não estava tendo mais porque eu já fazia um tratamento preventivo com você. Isso, é isso? Isso. Que eu, claro, acompanho, né? Uso os produtos que você tem na sua clínica, que são produtos da sua composição mesmo, é isso? Da sua fabricação mesmo? Isso, nós temos uma linha própria, né? É uma linha que foi desenvolvida há mais de 18 anos, nós trabalhamos com essa linha. É uma linha específica para manutenção e tratamento capilar. Essa manutenção preventiva que eu fazia, ou seja, eu usava já os seus produtos, aquele shampoo que eu gosto demais, eu sempre falo, eu quero o azulzinho, não, é o lilás, né, e tal, porque eu sei pela cor, né? Aquele shampoo que eu utilizo, aquilo já é um tratamento, Sandra? Já é um cuidado, né, específico. Só é vendido na sua clínica, que é seu, a fórmula é sua, é isso? Exatamente, nós temos a linha de tratamento, Clinic Hold, que é a linha de manutenção, que a pessoa pode usar em casa. E nós temos a linha de tratamento, que é a linha Clinic. Só pode ser usado na clínica Autoestima ou no sistema capilar autorizado, que a pessoa prepara para essa certificação e passa a usar os produtos na clínica onde trabalha. E o que é esse sistema capilar? Não sei. O sistema capilar, ele é um modelo parecido com franquia, mas menos... de quem que é? Burocrático, menos complicado. De quem que é? É da Autoestima também. É da sua clínica. Isso. Né? Ou seja, então, você fez uma franquia. Na verdade, Tancredo, nós trabalhamos há mais de 30 anos nessa área capilar. Sim. Como nós temos a linha de tratamento, nós desenvolvemos as nossas própria técnica, né? Uhum. A forma de trabalhar, eu achei coerente passar isso para as pessoas também que têm interesse de trabalhar nessa área, né? Uhum. Nós temos a certificação, toda a preparação para trabalhar e preparar esses profissionais para trabalhar com esse sistema capilar autorizado. Por isso tem esse nome, né? SCA. Então, ou seja, se eu tenho um salão de beleza, que não tem nada a ver com clínica capilar, mas eu quero lá montar um departamento, ter esses produtos no meu salão de beleza. Eu tenho que me capacitar como se fosse uma franquia. Exatamente. Eu sei que não é uma franquia, mas só para a gente poder entender melhor. Nós usamos como referência, como inspiração as franquias. Sim. Mas é bem diferente em relação à parte de ter um custo menor, um investimento, né, bem mais baixo. Então, e o treinamento aí agora para esse momento de crise. Exatamente. Né? Atenção, vocês estão nos acompanhando em casa. Acabo de descobrir aqui uma coisa muito interessante. Inclusive, depois nós vamos conversar sobre isso, né, Sandra? Por quê? Nesse momento de crise, né, onde as pessoas estão perdendo emprego, está muito difícil ter emprego hoje no Brasil, buscar uma nova recolocação no mercado. As pessoas estão buscando e estão migrando para quê? Ter os seus próprios negócios, né? Está aí uma solução que, no meu ponto de vista, é uma solução muito prática, muito rápida. Porque é claro que o mercado de beleza ainda continua muito Na verdade, força, muito em alta. Nós já temos formatado todo o projeto pronto para franquias. Como surgiu aí essa mudança, né, financeira aí no país, todas essas alterações aí nós desenvolvemos o SCA para ser algo mais fácil para a pessoa adquirir, né? E realmente para ser algo que nesse momento de crise possa ser a solução para muitas pessoas. Ótimo, então tá dado aí a dica, claro, né? Fica a dica, peguem essa, conversem com Sandra aí depois da Clínica Autoestima, né? Que vai ser interessante para vocês. Mas voltando com relação ao tratamento preventivo, né? A manutenção. A pessoa tem os cabelos saudáveis, está tudo ok, então elas imediatamente já imaginam que não precisam desse tratamento. Aí vai chegando um certo momento, um certo tempo, um certo estresse, né? Cai o cabelo, eles vão correndo lá na clínica. Sandra, me ajuda aqui que meu cabelo está caindo e tal, como é que eu vou fazer? O ideal realmente não é isso, né, Sandra? É realmente fazer uma prevenção. Isso, a prevenção, ela é muito importante devido você não levar outras causas a acelerar esse processo de queda.
Por exemplo, eu posso ter queda por estresse? Eu posso ter um eflúvio num período de pressão, de muita alteração emocional, o meu metabolismo gerar esse eflúvio telógeno. Mas o que pode acontecer também? Eu posso ter um motivo não só por estresse, mas por um uso inadequado de algum produto. E isso pode ser uma consequência a mais. Medicamento que eu estiver tomando, algum medicamento controlado, algum tratamento? Todos os anti-histamínicos, corticoides, anti-inflamatórios podem gerar eflúvio telógeno. Mesmo? Pode gerar queda de cabelo? Pode sim. Gente do céu, atenção pessoal que está fazendo dieta. E ao contrário do que parece, às vezes a pessoa começa a tomar o medicamento e tem muitas coincidências que acontecem, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu comecei a tomar o medicamento, essa semana meu cabelo começou a cair. Não acontece assim. Como eu já expliquei aqui no programa, o cabelo tem um ciclo, né? Existe um ciclo capilar, um ciclo de vida que esse cabelo tem. Sim. Então, até mesmo a queda, ela programa para cair, ela não cai instantaneamente. Certo. Então, um eflúvio por usar um medicamento, ele pode acontecer de 2 até 3 meses após o uso desse medicamento. 3 não meses? Instantaneamente, quando a pessoa começa a tomar o medicamento. Certo. Então, para fazer uma prevenção, o ideal realmente seria usar aqueles produtos, né, que você já tem na clínica, que é o Day Clinic, é isso? Clinic Hold. Clinic Hold. É a manutenção e Clinic é o tratamento. É o tratamento. Na verdade, existe... Só na clínica o tratamento. Existe muitos mitos, Tancredo. E assim, às vezes, as pessoas tentam pegar de forma isolada algo que é a solução para tudo. Uhum. Não existe um procedimento ou um produto que é a solução para tudo. Por isso é importante o diagnóstico, né? É importante uma avaliação e ver realmente o que está acontecendo. Aquele exame que você faz na clínica. É a tricoscopia. Tricoscopia. E na verdade, o produto vai evitar que um cabelo caia porque está tomando um medicamento forte? Não. Ele vai cuidar, ele vai dar uma manutenção importante para esse couro cabeludo, para esse fio, para que não exista algo mais para acelerar esse processo. Foi o que aconteceu comigo, que eu já usava aqueles produtos, então diminuiu bastante a queda que poderia ter sido maior. Então, devido você estar com um couro cabeludo saudável, não estar com dermatite, com nenhuma alteração no seu couro cabeludo, você não teve um eflúvio tão intenso. Porque quando é associado o problema, a contraindicação, mas outros fatores que levam, aí fica mais difícil de tratar. Tá vendo, gente? Fica mais uma vez aqui esse pequeno exemplo pessoal para vocês de cuidarmos com antecedência daquilo que poderá vir a se tornar um grande problema. Infelizmente, no Brasil, nós temos a cultura do tratamento e não da prevenção, diferentemente do que acontece na Europa, onde as pessoas fazem a prevenção das doenças, tá? Isso porque já é uma questão cultural nossa, mas podemos reverter isso a qualquer momento. Isso mesmo, nós podemos cuidar da prevenção da nossa saúde de uma forma geral. Agora, especificamente, tratando da saúde dos seus cabelos. Está com aquele cabelo bonito, quer manter? Claro, vamos fazer o tratamento preventivo. Essas foram as dicas da tricologista Sandra Assis Maia aqui no programa Mega Profissionais. Sandra, é sempre um prazer receber você aqui, é muito fácil falar com você e de uma forma bastante inteligível, tá? Sucesso para nós, muito obrigado a participação de Sandra aqui no programa Mega Profissionais. E daqui a pouquinho vamos falar da saúde dos nossos animaizinhos de estimação no quadro Espaço Pet, um assunto bastante polêmico, mas necessário. Vamos falar da eutanásia. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Para os selvagens, para os com personalidades fortes, para os curtos, para os poderosos, para os estressados e os preocupados.
Não desista do seu cabelo. Há 30 anos, a Autoestima tem tratado com conhecimento e alta tecnologia a queda de cabelo, ressecamento, renovação e prevenção à calvície. Autoestima Clínica Capilar. Fone 3223-5278. Já estamos de volta, agora no nosso quadro Espaço Pet. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, muito sério, e até pouco tempo eu, Tancredo Simão, não gostava de falar desse assunto, que é a eutanásia. Qual é o momento que nós devemos olhar para o nosso animalzinho de estimação e falar, bom, agora já fizemos de tudo, já chegou no limite dele. Ele não pode continuar sofrendo mais. Esse é o momento mais difícil que nós temos, principalmente nós que amamos os animais. Você que tem um animalzinho de estimação sabe que eu estou falando muito bem disso, né? Principalmente esse momento de deixar o animal ir embora é uma coisa muito complicada. Inclusive até essa palavra, deixar ele embora. Será que nós somos donos dele? Será que nós temos essa autoridade? E será que nós temos realmente amor por ele ao ponto de não querer deixá-lo? Não querer que ele vá embora? Deixar ele sofrendo mais? Vou conversar agora com a nossa médica veterinária, a doutora Luciana Fonseca, sobre esse assunto que realmente é um assunto que nos deixa reflexivos. Sim. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Seja bem-vinda aqui mais uma vez no nosso Obrigada. quadro Espaço Pet, né? Nós sempre falamos de cuidar bem dos nossos animais. Sim. Sempre amamos muito, né? Sempre nós temos dicas muito boas, suas, né? A respeito de como tratar bem deles. Mas quando eles chega a hora deles irem embora, não quando é chega a fácil. hora deles morrerem, né? É um momento muito difícil, né, doutora? Muito. E a gente tem lidado cada vez mais com isso, porque os nossos pacientes têm vivido mais, né? Então, hoje em dia, né, esse fato do animalzinho ele vir a óbito, ele partir, né? Tem se tornado uma relação muito mais intensa entre o veterinário e o proprietário, né? Pela relação que o cão hoje em dia, ou o gato, eles têm com o proprietário, né? Então essa discussão, apesar de ser triste, polêmica, eu tenho certeza que várias pessoas vão se sentir até, né, com o coraçãozinho apertado, mas é importante, porque uma hora ou outra, infelizmente, acontecerá com todos nós, inclusive com eles. Então é importante que discuta para que se faça isso de uma forma mais tranquila possível. Eu criei animais a minha vida toda. Cachorros, né, principalmente. Gatos eu tenho pouco tempo. Tenho só uns 25 anos, mais ou menos, pouquinho. 26 anos, que eu crio gatos, né? Já tive 30 gatos, mais de 30 gatos cuidando. E são animais todos que eu pego na rua. São vítimas de maus tratos e tal. E também cachorros, né? E esses animais envelheceram. Esses animais envelheceram. O meu amor por eles aumentou a cada dia, né? Que são animais que eu convivi de 15 anos, 16 anos, 17 anos, no caso de gato, né? Principalmente. Cachorros foi até 16 anos, quase 17 anos. Cachorro também ficou comigo, né? Quando eu chegava e falava, não, agora eles estão morrendo, eu não admitia que eles estavam morrendo. Eu não aceitava isso, né? Eu queria fazer de tudo para que eles não sofressem, para que eles vivessem cada vez mais. E aí eu vi uma diferença. Eu fazia alguma coisa para que eles vivessem mais, não para que não sofressem. Sim. Né? O que eu queria é que eles vivessem mais, que eles melhorassem, né? Isso. E eu esqueci de calcular a vida dele, o tempo de vida dele. A gente tem que pensar que o fato de eu desejar às vezes que o meu bichinho vá embora, parta, né? Também é uma forma de amor. Não adianta eu prolongar o sofrimento dele, né? Igual, por egoísmo meu, eu quero ele comigo. Mas ele está tendo qualidade de vida, né? Existem certas doenças em que, infelizmente, o prognóstico é desfavorável. A gente não consegue melhorar o bichinho. E aí, esse tempo, né? Eu costumo muito falar para os proprietários, né? A gente não sabe se
ele vai partir hoje ou ele vai falecer daqui a 10 dias. Mas desde que ele tenha qualidade de vida, ótimo, estamos ali, vamos tentar, vamos lutar, a gente evita que ele tenha qualquer tipo de sofrimento durante esse período. A gente percebeu que a qualidade de vida dele está começando a cair, já é um alerta de que alguma coisa está errado, de que se realmente é válido ou não. Claro, até por discussões religiosas, né, psicológicas, sentimental, é difícil a gente sugerir isso para o proprietário, sim. Até para nós veterinários é muito complicado você chegar para um cliente que ele tem o bichinho dele como filho e falar, olha, infelizmente, a partir daqui eu não consigo fazer mais nada. Mas a gente também tem que pensar assim, até em seres humanos, apesar de não existir a eutanásia, mas até em seres humanos, chega uma hora que o médico também fala, olha, infelizmente daqui em diante eu não consigo fazer nada, né? E aí, eu acho que até na veterinária a gente tem esse ponto a favor, que a gente consegue interromper esse sofrimento sem que haja nenhum sofrimento a mais para o bichinho. Até o óbito dele se torna uma coisa tranquila. Até tranquilo para o proprietário visualmente. Porque você vê um bichinho morrendo, sofrendo, é tão difícil. É difícil até pra gente. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, leva, porque a gente não dá conta. Sim. Agora, quem dirá pro dono, que viveu 17 anos com ele, ou mesmo que tenha menos tempo de idade. Mas você observar a partida nem sempre é tão agradável, não é? É péssimo. E sempre a gente quer o quê? Saúde, que ele fique bem, que ele fique brincando, né? Cada vez mais. Quando os médicos, eu já tive contato com vários médicos veterinários, excelentes médicos veterinários em Goiás, tá? O que acontece? Eu sempre perguntava para o médica ou para o médico, doutor, ele tem cura? Isso. Essa era a minha pergunta, né? Ele tem cura? Tem como mudar esse quadro dele? Tem como ele melhorar? E os médicos sempre tiveram muito cuidado ao falar comigo, né? Eles falam, olha, você pode fazer isso, isso e isso. Olha, nós temos esse tratamento para ser feito. Mas eles tinham muito medo, principalmente os veterinários que tinham contato comigo, porque sabiam da minha história, meu apego aos bichos e tal, eles tinham muito medo de falar comigo. Né? Tipo assim, olha, já chegou a hora. Igual, por exemplo, eu já tive animais com câncer, tratei de quimioterapia, tratei de coloquei vários medicamentos, várias terapias que eram alternativas, né? E com isso, atenção, quero fazer um alerta para vocês que estão me acompanhando em casa, tá? Com esse tratamento de câncer dos animais de estimação, são tratamentos muito caros, muito onerosos, né? E o que aconteceu nesse processo, né? Eu observei que infelizmente eu tive contato com muitos bons profissionais, mas infelizmente conheci alguns que não eram tão bons assim, né? E observei que o quê? Esses médicos, eles queriam que eu continuasse fazendo aqueles tratamentos caríssimos, né? O que não dava retorno, o que não ia melhorar o meu animalzinho de estimação, mas o que eles faziam? Eles estimulavam isso, né? Então fazia o quê? Isso financeiramente, realmente com o intuito financeiro, né? De pegar aquele tratamento e também não preocupavam com o animal e nem preocupavam com o dono. Né? Só questão financeira. Isso em qualquer profissão, né? A gente vai cair nesse tipo de situação. O que eu acho muito importante é que a gente, para ter um veterinário, um médico, é a confiança, né? Você tem que ter confiança no profissional que está com você. Eu concordo, eu tenho pacientes, por exemplo, que estão com câncer nesse momento. Tem cânceres que a gente consegue prolongar a vida do animal sem sofrimento. Eles respondem bem à quimioterapia, tem menos efeitos colaterais, a gente até já conversou sobre isso. Mas eu estimulo o tratamento se eu ver que lá na frente isso vai gerar algum resultado, ou uma melhora da qualidade de vida, eu vou manter esse animal com uma qualidade de vida, nem que seja por mais um ano, mas eu tenho uma qualidade de vida para esse cão. Agora, tem alguns, por exemplo, cânceres ou sinomose, e que às vezes a gente tenta e infelizmente não consegue salvar o bichinho ou evolui para eutanásia. Câncer hoje em dia é uma realidade muito próxima, né? Então eu tenho vários animais e infelizmente pacientes com câncer sofrem, né, no fim da vida deles. Então é um sofrimento pra gente, um sofrimento pra eles. E aí a gente sempre costuma colocar pro proprietário os prós e os contras da manutenção da vida. Vai valer a pena? Relação até a custos, a gente também não pode tampar os olhos. Não é todo mundo que consegue arcar com uma quimioterapia, porque é um custo caro, né? Então a gente tem que ver, eu vou tirar da boca do filho dele para colocar uma quimioterapia para um cão, e talvez essa não seja a solução
para o tratamento do animal, ele vai sobreviver por muito tempo. Eu tenho pacientes que gastam rios de dinheiro e graças a Deus a gente consegue salvar. Mas infelizmente tem gente que gasta e não consegue, né? Ou realmente não tem condição. Então isso é a nossa realidade, a gente tem que trabalhar com isso. E nós temos que também ter um pé no chão, né? Porque Sim, um animal, por tudo. exemplo, que está com 17 anos, com 15 anos, o cachorro, um gato está com 17 anos, ele vai fazer esse tratamento de câncer, né? Para tratar o câncer. E essa relação de confiança, né? Eu tenho muitos proprietários que são até contra a eutanásia. Eu tenho um casal, por exemplo, o dono do Theo, o Theo era o filho deles, né? E o Theo foi muito sofrimento para eles, porque o Theo era cardiopata, 14 anos de idade, um York muito pequenininho, e o coraçãozinho dele a gente não estava conseguindo compensar com medicação, é a falência cardíaca pela idade mesmo. Em um determinado momento, ele foi internado na clínica com uma certa dificuldade respiratória, mas ele ainda estava tranquilo. E os donos, até durante a madrugada, eu chamei os donos para virem na clínica, né, pra gente conversar e explicar o que estava acontecendo, e que provavelmente a partir dali a tendência dele piorar. E eles me perguntaram, doutora, tá na hora de fazer eutanásia? E eu, não. Por isso que o veterinário tem que ter o feeling, né? É saber a hora que tá na hora de parar ou até quando a gente consegue. O Theo tava tranquilo, respirando até relativamente bem, mas fraquinho. E eu ainda falei pro proprietário, eu falei, o nosso sonho é que todo mundo parta como uma velhinha apagando. Eu acho que o Theo vai partir como uma velhinha apagando. E você estava falando no início do programa, a relação entre o animal e o proprietário, né? Esse apego, parece que a gente segura eles aqui. E o Theo foi interessante que a esposa dele veio e eles começaram a se despedir do Theo. E eu falei, e ele falou assim, doutora, quanto tempo vai demorar para ele morrer? Eu falei assim, olha, eu não sei te falar. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 2, 3 horas, a gente não sabe, pode levar dias. E aí ele falou para a esposa dele, ele falou, você quer ir embora? E eu fico aqui com ele. Quando ela abriu a boca para falar que ela ia embora, ele partiu. E ela ficou muito triste, né, no desespero. E eu fiquei até arrepiada na hora, porque eu falei para ela, eu falei, Rosana, ele escolheu estar com você no momento que ele partiu. Isso também é bonito, sim, né? Sim. E nós temos que entender que a vida tem uma sequência de ações, né? E o desligamento dela faz parte também da vida. Com e a vida certeza. sempre se renova, né? Ou seja, foi um cãozinho, né? A gente até fala, não quero ter mais cão na minha vida, não quero ter mais animal na minha vida. Na verdade, não é assim. A gente deixa passar o nosso período de luto e acabamos tendo que adotar, porque nós não podemos esquecer que tem vários animais aí também precisando de adoção e precisando de sequência. E nós temos que seguir a vida, com né? certeza. Por mais duro que seja, mas temos que seguir a vida e com certeza adotar um animal de estimação é o melhor caminho. Doutora, é sempre um prazer conversar com a senhora aqui. Que agradeço o assunto muito. realmente gera bastante polêmica, né? Provavelmente deveremos voltar nesse assunto em uma outra oportunidade. Muito bom. E o programa Mega Profissionais não terminou, não. Daqui a pouquinho nós vamos falar de saúde bucal. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho seu clima estável. Em minhas florestas, existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram. Mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo vocês cortam uma das minhas árvores, enchem de sujeira os meus rios, colocam fogo em mim. E eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui.
Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo. Estamos de volta com o programa Mega Profissionais. E agora vamos falar de saúde bucal. Hoje nós vamos falar da estética gengival através de substituição dentária PET. Nome extenso, né? Aliás, toda vez que a gente fala alguma coisa aqui da saúde bucal e o assunto parece bastante complexo, nós convidamos quem? O odontólogo Dr. Eudécio de Mello para vir nos esclarecer essas dúvidas, né? Aliás, só cai na sua mão as pautas mais complicadas, né, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Obrigado por você aceitar sempre o nosso convite aqui para estar conosco. E realmente é verdade, esse nome é bastante complexo, é bastante extenso, né, doutor? É porque é difícil de você explicar isso com poucas palavras, né? Mas na prática, Tancredo, é muito tranquilo, é bem simples de entender. PET é o nome da técnica de extração parcial do dente. Como que nós usamos? Em áreas estéticas, nós extraímos parte do dente, a parte interna, às vezes as laterais, mas hoje há uma tendência de preservar a parte externa de uma raiz dentária, na forma tipo um C. A gente prepara o dente com uma broca e tira a parte de dentro e deixa a parte de fora. Abaixamos ele ou elevamos de forma que fique aí mais ou menos 3 milímetros, 2 milímetros da ponta da gengiva, onde nós enxergamos o dente, e colocamos o implante na parte que foi extraída, tá? Vai formar ainda um certo espaço que nós preenchemos com osso sintético. Então é feita uma substituição do implante com o objetivo de manter a gengiva original do paciente. É isso que eu queria chegar. Então deixa eu ver se eu entendi, doutor. A pessoa precisa fazer uma extração daquele dente, quer fazer um implante, né? Então para ele não tirar o dente todo e perder gengiva, seria mais ou menos isso, o senhor consegue tirar grande parte daquele dente, deixar a casquinha ali, onde preserva a gengiva, né, para não perder aquela gengiva, e o senhor consegue fazer um implante? Exatamente, é isso? Eu entendi? Exatamente. Toda vez que se extrai um dente, a natureza faz, no processo de remodelação ou cicatrização, vai haver uma perda de osso externo e a gengiva é tapete de osso. Se perde o osso, perde o volume gengival, e quando a pessoa vai sorrir, ela vai ter os dentes naturais diferente, ou o dente sobre implante diferente dos naturais. Sim. Se houver uma perda de 2 implantes na região de sorriso, aí a confusão está armada. Se houver uma perda muito significativa, há uma verdadeira mutilação, assim, pode ser algo sutil, mas se absolutamente nada for feito, jamais aquela gengiva vai ser a mesma, jamais o sorriso será o mesmo. E se houver infecção, se houver um certo transtorno, que no processo de remodelação isso, vamos dizer, grosso modo, murche bastante o volume, né, reduza bastante o volume, nunca mais vai conseguir, pode fazer uma série de cirurgias que nunca vai ter a mesma naturalidade. Porém, se você preservar uma parte que seja meio milímetro, ou de meio milímetro, 1 milímetro, da parte externa, ela tem a função única e exclusiva de segurar a parede óssea, né, externa, e que é onde a gengiva está inserida. Com isso, essa raiz não tem função nenhuma, exceto preservar a arquitetura gengival, a estética do sorriso, a estética rosa. Nós temos, né, imagens, inclusive, que ilustram esse trabalho. Exatamente. Né? Essa é uma jovem de aproximadamente uns 26 anos,
que ela teve um acidente quando criança, reabsorveu os 2 centrais, que são os dentes maiores. Os da frente? Os 2 da frente, tá? E aí, um estava com infecção muito grande e o outro estava, que nós chamamos de com reabsorção interna em função dessa fratura, desse acidente que ela teve na infância. Então, passa por favor. Eu fiz o procedimento em 2 etapas diferentes. Primeiro você faz porque você precisa do dente para garantir que não haja nenhuma alteração, tá? Eu usava para segurar o dente vizinho, para não comprometê-la, para que ela nunca ficasse sem dente no sorriso. Ninguém imagina que ela passou por esse processo. Então na parte superior, volta por favor, as 2 de cima eu já extraí parte do dente, você vê a parte externa do dente ali, mas ele está submerso uns 2 milímetros do nível da gengiva, e a colocação do implante. Passado alguns meses, eu então acionei o implante e inverti, tá? Inverti, isso. A segunda imagem, ela está numa forma de C, porque eu preciso que aquela casquinha da raiz do outro dente não só preserve o osso externo, como ela preserve a gengiva entre os 2 implantes, tá? E aí então eu fiz a remoção, deixei essa forma de C, preenchi a região, porque tinha uma infecção grande, eu preenchi a região com a mistura de osso com o sangue, o PRF, que nós já falamos sobre isso, e tirei gengiva no céu da boca dela e suturei, para garantir um bom volume de gengiva. Pode passar? Então, no processo de cicatrização agora, com aproximadamente 4 meses da segunda cirurgia, eu tenho o implante, eu tirei o dente e eu preservo a condição gengival exatamente original. Quando eu coloco o dente, esses são dentes provisórios. Você pode ver que a gengiva não tem alteração nenhuma, tá? São 2 implantes agora, tá? E quando a paciente sorrir, o que você vê é um sorriso completamente natural. E isso está preservado para sempre. Olha que é muito importante. Que, aliás, era um grande problema, né? Essa Sim, na área de estética, isso é um desafio, é um dos maiores desafios odontológicos. Exatamente. O Tancredo, a perda de 2 dentes do sorriso, seja os 2 centrais, seja um central e um lateral, de uma só vez, é um dos maiores pesadelos que nós enfrentamos na odontologia. Talvez o maior desafio que enfrentamos na odontologia. E graças a essa técnica, isso se torna totalmente previsível. Doutor, mas eu nunca ouvi falar nisso. É a primeira vez que eu ouço falar... Sim, mas a maioria dos colegas também não conhece isso ainda. Não conhece, isso né? é relativamente recente, mas é o que está rolando de mais novo e interessante, eu diria, dentro do universo da implantodontia. Porque realmente, eu vou até ser repetitivo aqui no programa, mas é importante falar. Para fazer essa técnica, realmente tem que ser um artista, ou então pelo menos ser imbuído desse espírito. Porque preservar isso de uma forma tão cuidadosa, que ali qualquer vacilo, qualquer coisa, o senhor perde aquilo ali. Se não for nas mãos hábeis de um profissional hábil e que já tem uma experimentação, vai perder aquilo ali. E aí que vai complicar mais ainda. A estética, Tancredo, é um desafio constante, tá? Eu diria que trabalhar em regiões posteriores não exige não há uma exigência muito grande por parte do paciente, porque primeiro que ele não vê, segundo que a própria boca não mostra. Exato. Então, né, dá para se economizar, vamos dizer assim, mas em área de estética de sorriso não dá. Imagina você, uma jovem aí de 26, 28 anos, não me falha a memória, se você mutila esse sorriso, acabou. Nessa idade, quando que você vai devolver a ela o prazer de sorrir? Então, assim, infinitamente mais simples é você fazer um trabalho de prevenção do que tentar fazer uma correção depois que a coisa já desandou. E uma economia dessas condições
pode se tornar um pesadelo Não existe. muito difícil de se resolver. Qualidade de vida, a questão de posicionamento social, posicionamento profissional, não existe preço. Porque o que nós precisamos? Realmente é qualidade de vida, ter uma questão de sociabilidade mais relativa e também ter uma colocação no mercado de trabalho. Você imagina um jornalista, alguém que tem algum trauma, não vai trabalhar mais. Ele não vai trabalhar, né? Ele não vai trabalhar. Se você mutilar o sorriso de um jornalista, Acabou. Apresentador... Acabou. Pelo amor de Deus, nem pensa nisso, né? Agora a gente já fica mais tranquilo porque tem uma solução. Né, doutor? Tem por onde correr, tem algum profissional que a gente possa buscar. E é importante dizer também, Tancredo, que esse tipo de técnica não é uma técnica que você pode fazer correndo. Não há razão para se fazer correndo. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo? Eu diria assim, numa situação como essa, que envolveram 2 dentes, a primeira cirurgia para a segunda levaram aproximadamente 6 meses. Sim. Tá? Isso sem prejudicar a estética dela. Ninguém imagina que ela está passando por isso. Porque eu segurei um dente para corrigir o outro. Depois eu mudei. O dente do implante passou a segurar o outro. E isso tudo o senhor está ali trabalhando, tipo, colocando um tapume no trabalho, né, que está sendo feito, as pessoas não verem. Exatamente. E está sendo feito. E assim, não tira ela do convívio social, não tira. Gente, é fantástico. Tudo bem que é um dente. E a mastigação não atrapalha, não? Lá atrás está tudo em ordem, né? Aqui eu costumo dizer que a fase temporária ou provisória, ela é uma fase do social. Tá? Não se vai morder durante esse período, tá? Mas é um período muito curto, Tancredo. A fase assim, o implante uma vez instalado, a partir de 2 meses já pode morder despreocupado, tá? Não fica tanto tempo com aquela insegurança. Doutor, nós nunca esperamos menos do senhor aqui no programa. E os telespectadores também não. O senhor realmente é um dos grandes índices, né, de audiência, né, e principalmente de interação com os telespectadores que nós temos aqui. As pessoas se identificam muito quando o senhor vem aqui e realmente nós não esperávamos menos do senhor, né, pelo trabalho e pelo nome que o senhor tem em todo o Brasil, inclusive parte do exterior também. Sucesso pro senhor. Obrigado. E volta mais vezes. Não distancia muito não. Quando o senhor some demais, a gente já fica preocupado aqui, o telespectador já fica cobrando, né? E a gente precisa de mais informações boas. Muito obrigado. Conversei aqui com o Dr. Eudécio de Mello. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br.